Comigo a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, todos estão com o texto aí? Estou escutando os barulhos de Bíblia aqui, a Bíblia ainda, vou esperar um pouquinho, para que todos acompanhem. João, capítulo 14. Pode procurar com calma. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora sim. Glória a Deus. João, capítulo 14. Versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual a vontade de Jesus? Que nós estejamos aonde? No céu. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Já foi orado pela palavra, pode se assentar. Irmãos, é maravilhoso nós estarmos diante da palavra de Deus. E hoje eu trouxe aqui, depois eu vou ler uma parte. Eu não me lembro de ter feito isso alguma vez, mas eu trouxe aqui um manual de escatologia. Maravilhoso o material. E eu quero fazer menção depois de uma citação do autor aqui, nessa parte aqui, a respeito da questão da volta do Senhor Jesus. Irmãos, o tema da mensagem hoje é como que a iminente volta de Cristo pode me impactar. Como que, sabendo que que a volta de Cristo é iminente, como que isto afeta? Como que isto pode tocar e afetar a minha vida? Se você não sabe, nós aqui, e a maioria esmagadora do povo de Deus, principalmente dos pentecostais, nós somos pré-tribulacionistas. Existe um pensamento, ou uma escola de pensamento, chamada também de pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Mas é importante explicar o que significa isso. Em uma pregação que não é um estudo, não dá para você entrar em alguns detalhes mais profundos. Mas a questão do pré, vocês estão comigo, irmãos? Amém. A questão do pré ou do pós é uma questão ligada ao arrebatamento da igreja. Em que momento que a igreja será arrebatada? Porque a Bíblia, ela não ensina o crente a esperar a morte, embora o crente deve estar preparado para a morte. Mas a Bíblia ensina que nós devemos esperar a volta do Senhor Jesus. A esperança do crente é uma bendita esperança. Glória a Deus. A esperança do crente não é a sepultura. Nós não estamos desejosos, ardentemente desejando ir para a sepultura. Mas a nossa esperança é o arrebatamento. O arrebatamento é o ato maravilhoso. É o próximo acontecimento escatológico. Pastor, não entendi nada ainda. Calma. Quando se fala de acontecimento escatológico,
significa dizer acontecimentos que dizem respeito ao final dos tempos, os próximos eventos da história da igreja, do cristianismo, enfim, dos planos de Deus na terra. E a palavra de Deus mostra que Jesus, ele virá, e ele virá para arrebatar a sua igreja. Isso é arrebatamento. Estou colocando não em forma de estudo, mas em forma de pregação, para que todos aqui entendam, desde os adultos até as crianças que estão aqui ouvindo essa palavra, que esse entendimento seja acessível, seja possível também para a criança. O arrebatamento é o momento em que Jesus virá para levar a sua igreja, para levar a noiva, aquela que ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário. E a pergunta que ecoa, a pergunta é: em que momento que este arrebatamento vai acontecer? E daí a resposta é que esse arrebatamento vai acontecer antes, por isso que nós somos pré, vai acontecer antes da grande tribulação que virá sobre a terra. Haverá um período na terra chamado período de grande tribulação sobre a terra, que é a 70ª semana de Daniel. 69 semanas da profecia de Daniel já se cumpriram. Está faltando uma semana de anos. Estão faltando 7 anos para se cumprir. E a palavra de Deus mostra que esses 7 anos serão 7 anos de grande e terrível tribulação sobre todo o planeta Terra. E o arrebatamento com relação a essa semana de tribulação? O arrebatamento vai ser pós-tribulação ou vai ser antes-tribulação? A igreja vai passar por esse momento terrível ou a igreja vai ser poupada dele? A igreja vai subir antes da grande tribulação ou ela vai passar pela grande tribulação e ser arrebatada só depois? Essa é a questão. Essa é a discussão. Essas são as escolas. E nós somos o que? Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus ele vai arrebatar a igreja antes da terrível tribulação que virá sobre toda a terra. Aleluia. Prepara-te para subir com Cristo. A igreja será arrebatada, e ela sendo arrebatada, imediatamente começa a grande tribulação sobre toda a terra. Ai daqueles que não subirem no dia do arrebatamento. Ai daqueles que não estiverem prontos para aquele momento. Ai daqueles que não estiverem preparados para aquele momento. Mas o diabo ele suscita as heresias, e o pós-tribulacionismo veio para confundir a mente das pessoas. E aparentemente tem um sabor de um intelectualismo maior, mas é um barco, é uma furada, é um barco furado, é um equívoco teológico. Dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, isso é um insulto à teologia, isso é um insulto à palavra de Deus, porque Jesus ele vem tirar a igreja antes, amém? Ele vem buscar a igreja, ele vem arrebatar a igreja. E ele vindo arrebatar a igreja, isso se chama, e a vinda dele é uma vinda iminente. Então o tema da mensagem é como que a iminente volta de Cristo pode impactar a minha vida. Esta é a pergunta do tema da mensagem. Mas é importante nós sabermos também a diferença. O que é iminente? Iminente é diferente de eminente. Eminente, né? O eminente, fulano de tal, eminente juízo, eminente é alguém importante, posição, destaque, eminência é isso. Agora, iminente é aquilo que está prestes para acontecer, aquilo que pode acontecer a qualquer momento, amém? Por exemplo, alguém diz assim: olha, nós estamos diante de uma iminente guerra, ou seja, a qualquer momento pode acontecer uma guerra. Então, iminente é algo que está pronto para acontecer. Tá? É importante entender isso,
Porque às vezes a pessoa confunde com eminência. Eminência é outra palavra, significa outra coisa, não tem nada a ver com o arrebatamento, não tem nada a ver com o assunto, né? Nós sabemos que a volta de Cristo é iminente. E se tivesse iminente, quer dizer que ela está prestes a acontecer. Então, se tivesse alguma coisa antes para acontecer, se antes do arrebatamento tivesse alguma coisa antes para acontecer, então não seria iminente, né? Aquela coisa antes avisaria, nos avisaria: olha, o arrebatamento vai acontecer porque está acontecendo isso agora. Vamos supor que a igreja fosse arrebatada só no final da grande tribulação. Era simples, é só a hora que começar a tribulação, a pessoa conta 7 anos, e depois sabe, ó, daqui 7 anos Jesus volta, porque vai ser depois da tribulação. Mas não tem nada que impeça Jesus de voltar hoje. Amém? A volta dele é iminente. Qualquer coisa que acontecer, que tiver que acontecer antes do arrebatamento, vamos supor que a grande tribulação tem que vir antes do arrebatamento. Então, o arrebatamento não seria algo iminente, não seria algo, quebraria a iminência, quebraria o fator surpresa, quebraria o fator de nós não sabermos exatamente o momento, e que será um momento repentino. Jesus volta repentinamente para levar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Estão entendendo isso? Glória a Deus. Iminente é algo que está prestes a acontecer. Então não pode, o arrebatamento não pode ser pós-tribulação, porque a tribulação nos avisaria, não teria iminência. O arrebatamento necessariamente ele acontece antes da grande tribulação. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim que eu te guardarei, Deus dizendo para a igreja, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. E veja a promessa de Jesus: eu te guardarei da hora que há de vir, da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. E é interessante que o texto diz que ele nos guardará não da provação, mas ele nos guardará da hora. Ou seja, nós não vamos passar por aquela hora, nós não vamos passar por aquele momento. Jesus vai nos tirar, amém? Ele vai nos tirar, diz a palavra, que eu te guardarei da hora. Se Jesus dissesse assim: olha, eu vos guardarei da provação que há de vir, então significaria que nós estaríamos passando pela provação, mas iria nos proteger, igual os hebreus lá do Antigo Testamento, quando as pragas aconteceram lá no Egito. Aqueles hebreus, eles foram protegidos, eles estavam lá no Egito, mas as pragas não atingiam ele, tá certo? Então as pessoas podem pensar assim: a igreja vai passar pela grande tribulação, só que as coisas não vão atingir a igreja. Isso é mentira. A verdade é que Jesus vai nos livrar da grande tribulação. Ele vai nos tirar antes, amém? Ele vai nos levar para o princípio. Aleluia. Ele vai nos arrebatar. Glória a Deus. Ele vai buscar a sua noiva. Aleluia. Ele vai buscar o seu povo. E o texto diz que ele vai nos livrar da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. É interessante essa expressão, habitam na terra. Sabe por quê? Nós não somos mais habitantes da terra. Quando a palavra de Deus fala os habitantes da terra, está se referindo aos ímpios, está se referindo ao mundo ímpio. Nós não somos mais moradores da terra. Alguém diria: pastor, então agora eu fiquei maluco, porque como que eu não habito na terra? Eu habito sim, eu moro na rua tal, CEP tal, número tal, passo o endereço do senhor e mando no zap a localização ainda. Como que eu não habito na terra? Irmãos, espiritualmente falando, nós que fomos chamados das trevas para a luz, nós não somos mais moradores da terra. Aleluia. Jesus disse: vós não sois do mundo. Alguém poderia dizer: mas Jesus, o senhor está confundido. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Glória a Deus. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Lembra de Jesus no caminho de Emaús? Lembra lá que quando ele rende conversa com aqueles 2 discípulos que estavam indo com ele, e ele provoca as conversas ali,
E aqueles 2 discípulos disseram: tu és forasteiro, peregrino, o senhor não é da terra aqui? O senhor não mora aqui? Ou seja, a palavra de Deus mostra que nós somos peregrinos. Amém? Amém. Embora você tenha um endereço, embora você more no bairro tal, na rua tal, mas a verdade é que você não é mais considerado um habitante do mundo. Você não é mais considerado um cidadão do mundo. Você é um cidadão do céu, aleluia. Você é um morador do céu, aleluia. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e você está rumando em direção a Canaã celestial, a cidade celestial, a cidade que tem fundamento, diz a palavra de Deus. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis do passado, que eles crendo, vendo pela fé, crendo e abraçando pela fé, diz o autor que eles consideravam, aqueles que falavam isso, claramente diziam que eles eram forasteiros e peregrinos, e que eles estavam buscando uma pátria celestial. E lá está escrito então, em Hebreus capítulo 11, está escrito que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Deus já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Deus tem uma cidade preparada para nós. Aleluia. Deus tem uma cidade celestial preparada para nós. Quilipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa cidade fica nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual virá e transformará o nosso corpo mortal, o nosso corpo enfraquecido, para ser conforme o seu corpo glorioso e santo. Então a palavra de Deus diz: eu te guardarei da hora. Lógico que a expressão continua, da hora da provação, mas é da hora e não da provação. Da hora da provação é ek no grego. Deus vai tirar para fora, Deus vai tirar a igreja. Deus não vai proteger a igreja na tribulação. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Jesus ele vai tirar a igreja, porque nós não somos habitantes da terra. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se vós fosseis do mundo, João 15, versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por isso que o mundo vos odeia. O mundo, irmãos, ele vive às custas da igreja, mas critica e odeia a igreja. Porque quando Jesus arrebatar a igreja, quando Jesus tirar a igreja, este mundo vai ser entregue às trevas, totalmente entregue às trevas. E isso em breve vai acontecer. E se você tem medo do assunto do arrebatamento, prepare-se. É só aceitar Jesus e adorá-lo em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Sabe que um tempo atrás, muito tempo, tinha uma pessoa que falou para mim, um jovem, que falou para mim que ele tinha medo, mas isso faz muito tempo, acho que uns 30 anos ou mais. Ele falou para mim que ele tinha medo de ir na igreja, porque às vezes ele ia na igreja e via a pessoa caindo endemoniada, e a pessoa arregalava os olhos assim, esperneava, serpenteava pelo chão, ele falava que aquilo dava até medo. Eu nem vou na igreja, não tenho medo dessas coisas. Interessante, se tem medo disso, é que tem que se converter, não é verdade? Porque se isso é terrível, imagina o inferno, que o verme não morre, o bicho não morre, choro e ranger de dentes. A pessoa devia falar ao contrário: eu tenho tanto medo disso aí, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero te abraçar, quero te servir, quero te adorar. Mas não, eu tenho tanto medo disso que eu não quero. Aí sim que vai estar debaixo desta ação maligna e terrível. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, irmãos, lança fora o temor. A pessoa que ama o Senhor Jesus, ela não precisa ter medo. Amém? Amém. Glória a Deus. Ela não precisa ter medo dos gritos demoníacos, porque ela não estará no inferno. Ela vai estar no céu, ouvindo hinos gloriosos, benditos e cantando, salmodiando. Amém? Ela não estará naquele lugar aonde a besta e o falso profeta serão lançados vivos lá dentro, aonde Satanás também será lançado vivo lá dentro, mas ela estará na presença gloriosa e bendita de Deus. Portanto, quem ama o Senhor Jesus não precisa ter medo da eternidade. Amém?
Não precisa ter medo das noites escuras, não precisa ter medo de nada. Agora, uma coisa interessante é que a grande tribulação que vem sobre a terra, e eu queria agora ler uma parte aqui, eu sei que não é estudo bíblico, mas eu gostaria de ler uma coisa aqui, que o autor coloca o seguinte: como que se define a grande tribulação? O que é a grande tribulação? Que se a pessoa, tudo depende de conceito, se a pessoa conceituar, definir a grande tribulação de uma maneira errada, toda a teologia dela estará errada. Se ela definir a grande tribulação de maneira correta, toda a sua teologia estará correta. É uma bifurcação. E daí tem um autor herege que ele diz o seguinte: que a grande tribulação não tem a ver com a ira de Deus, mas sim com a ira de Satanás, com a ira do anticristo e com a ira dos ímpios. E daí a resposta que vem: mas como vimos, essa ideia não se alinha com os fatos de que todos os juízos, selos, trombetas e taças, segundo Apocalipse capítulo 5, todos esses juízos são juízos divinos. Todos eles virão do Cordeiro. Amém? Então são juízos de Deus. Amém, irmãos? Está certo? Vocês estão entendendo? O Apocalipse fala que serão 3 tipos de juízos consecutivos: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E o autor aqui do manual de escatologia, ele diz o seguinte: além disso, nós sabemos que todos eles virão do Cordeiro, pois o Cordeiro é o único digno e que tem autoridade para romper os selos, desatar os selos e desencadear toda a ira sobre o planeta Terra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, se a pessoa entender que a grande tribulação que vai vir sobre o mundo é a ação do diabo, então faz sentido a igreja enfrentar. A igreja tem que enfrentar, porque ela sempre enfrentou o diabo, que lutou contra a igreja, e sempre tem lutado contra a igreja. Mas a grande tribulação que vem sobre a terra não é a ira de Satanás. A grande tribulação que vem sobre a terra é a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. E a ira do Cordeiro não pode cair sobre a noiva do Cordeiro. Então a noiva não estará aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabe que ao longo da história, depois, se você quiser, eu indico os detalhes desse manual de escatologia, que mostra que a grande tribulação que cairá sobre a terra, e a grande tribulação pode começar amanhã. Amanhã é segunda-feira. Eu estou falando assim para provocar sua mente mesmo. Amanhã é segunda-feira, que dia que é amanhã? 29. Amanhã, 29 de setembro, pode começar a grande tribulação. Basta Jesus o quê? Arrebatar a igreja hoje. Jesus pode voltar hoje, irmãos? Amém. Pode no sentido de possibilidade, ele pode voltar hoje. É iminente a volta dele? É iminente? É algo prestes a acontecer? Aleluia. Amém? Mas ele vai nos livrar da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Ele vai nos levar antes. E quando nós subirmos, quando a igreja subir, no dia seguinte começa a grande tribulação. E a grande tribulação não é a ira do diabo. A grande tribulação é a ira do Cordeiro. Então, se alguém perguntar para você: por que você é pré-tribulacionista? Você tem que responder assim: porque eu sou noiva de Cristo. Como que a ira do Cordeiro vai cair sobre a noiva? Jesus ama tanto a noiva dele que vai derramar 7 selos, 7 trombetas e 7 taças na cabeça da noiva. Isso é uma loucura. Teve um acontecimento lá nos Estados Unidos, né? Incêndios hoje no mundo são comuns cada vez mais, mas nos Estados Unidos tem bastante
ocorrência de incêndios, né? E teve um incêndio lá, o que aconteceu é o seguinte, um pai estava em um lugar isolado, preste bem atenção nessa ilustração, estava em um lugar isolado com 4 filhos, e ele recebeu um noticiário de que o incêndio vinha vindo, e que depois de X tempo, lá um determinado tempo, chegaria naquela região dele, e que a coisa vinha destruindo, matando. E aquele pai, então, rapidamente, sabe o que ele fez? Ele demarcou um espaço onde ele estava, no sítio, no lugar do mato onde ele estava, e ele ateou o fogo ali, queimou, fez um círculo lá, tacou fogo, porque ele sabia que era um incêndio vindo. Ele ateou o fogo ali, queimou tudo ali, ficou só cinzas, e daí ele com os filhinhos ficaram ali, no meio das cinzas. E daí um dos filhos perguntou para ele, né? Um dos filhos indagou ele sobre por que ele foi tão sábio de atear o fogo ali naquilo. E ele respondeu assim, ao pé da letra, respondeu assim: eu ateei fogo aqui, porque o fogo que vem vindo, o fogo não pode passar onde o fogo já queimou. Ou seja, aqui não tem mais como queimar, já queimei. Então o fogo vai chegar e parar aqui. Isso ilustra o que aconteceu com a igreja. A ira de Deus, o fogo da ira de Deus, não pode cair sobre nós, porque ela já caiu sobre Cristo. O fogo da ira de Deus já foi despejado contra Cristo. Então não pode o fogo passar aonde ele já queimou. Aqueles que já foram crucificados com Cristo, aqueles que já foram mortos em Cristo e ressuscitados com Cristo, não esperam mais incêndio, não esperam mais juízo, porque o fogo não pode queimar aonde ele já queimou. Jesus veio para levar a sua igreja, amém, meus irmãos? Irmãos, a igreja ao longo da história, preste bem atenção nisso, eu não vou demorar. Eu estou só na metade do esboço, eu gostaria de ir mais além, porque o tema é como que a iminente volta de Cristo pode me impactar. E o primeiro impacto da iminente volta de Cristo, sabe o que é? Que a iminente volta de Cristo te livra da ira vindoura. Jesus vem para te livrar da ira vindoura. Amém? Jesus vem. Preste bem atenção nisso. A igreja ao longo do tempo enfrentou 3 grandes águas. Nós até cantamos: sejam encapelado o mar, lembra do cântico? Sejam encapelado, não é encapetado não, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, ou o quê? O gênio do mal. Pense, irmãos, pense comigo agora, preste bem atenção, já vou terminar, eu quero que você saia daqui alimentado e esperando e dizendo assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Você está aguardando arrebatamento ou está aguardando a grande tribulação? Está aguardando o fogo? Ou você já está em Cristo Jesus e o fogo da ira de Deus não cairá mais sobre você? Aqueles filhinhos perguntaram: pai, por que o senhor teve essa ideia? E o pai respondeu, é óbvio, o pai respondeu: o fogo não pode queimar onde ele já queimou. Então eu queimei aqui para nos proteger, o fogo vai chegar, não tem mais o que queimar. Amém, irmãos? De certa forma se protegendo ali. A palavra de Deus mostra claramente que a ira de Deus já foi despejada sobre Cristo. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há para essas pessoas. A igreja ao longo do tempo, ela enfrentou a ira, ela enfrentou o gênio do mal, ela enfrentou a ira dos homens, e ela enfrentou o encapelado mar. Conforme diz o cântico: seja o encapelado mar, a ira dos homens, ou o gênio do mal. Tais águas não podem tragar, não podem engolir a embarcação. Sabia que essas ondas, e é interessante que quem criou esse hino, quem compôs esse hino, foi inspirado por Deus, porque em resumo, aí tem teologia profunda. A igreja ao longo do tempo enfrentou essas 3 forças. Enfrentou o encapelado mar. O que é o encapelado mar? A Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Aflições. O mar é revolto, né? A embarcação vai em cima e tal, né? E o encapelado mar, a ira dos homens, perseguições humanas, terríveis perseguições. Irmãos, se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver o quanto que a igreja já sofreu na terra. Hoje nós vivemos no bem bom, hoje nós vivemos numa época de bonança,
Hoje nós vivemos, principalmente aqui no Ocidente, não tem perseguição. Se alguém dizer que tem perseguição, que está mentindo. Aqui nós vivemos no meio bom, perseguições terríveis. Teve uma noite chamada Noite de São Bartolomeu, que as ruas ficaram acesas a noite inteira, com os corpos de crentes sendo queimados pela Igreja Católica. As ruas ficaram acesas, com tochas humanas sendo queimadas. Então a igreja já enfrentou terrivelmente, enfrentou o encapelado do mar, enfrentou a ira dos homens e o gênio do mal. O gênio do mal são os demônios. A igreja sempre enfrentou isso. Mas, preste bem atenção, ao longo da história, a igreja nunca enfrentou e nunca enfrentará a ira do Cordeiro. Aleluia. Diga graças a Deus. Porque a ira do Cordeiro não cai sobre a noiva do Cordeiro. Diga graças a Deus. Então a iminente volta de Cristo te livra da ira que há de vir. Amém? Glória a Deus. Aqui em Rio Claro tinha um pastor que estava ensinando a igreja a se preparar para a grande tribulação. Ó, vocês guardam isso, guardam alimento, guardam isso, guardam aquilo. Aqui em Rio Claro, pertinho aqui. E eu faço uma pergunta para os irmãos: se o pastor estava certo? Eu sei que é uma pergunta dúbia, e eu faço de propósito. E eu respondo para os irmãos: ele estava certo. Pastor, mas então o senhor acabou de destruir tudo que o senhor acabou de falar? Estava certo, sabe por quê? Porque eles vão ficar. No caso deles estão certos, não. No meu caso não, porque Jesus virá para buscar a sua noiva. Amém? Ele veio para buscar a sua noiva. Ele veio para arrebatar a sua noiva. A igreja enfrentou a ira dos homens, o gênio do mal e o encapelado mar, mas a igreja nunca enfrentou e nunca enfrentará a ira de Deus, porque a ira de Deus já queimou, já caiu sobre Cristo. Jesus já aplacou a ira de Deus. Por isso que quem está em Cristo está na vida eterna. Por isso que quem está em Cristo tem paz com Deus. Por isso que quem está em Cristo não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo dos demônios, não precisa ter medo do inferno, não precisa ter medo da eternidade. Ah, pastor, qualquer dia desse eu vou para a eternidade. Que medo. Não precisa ter medo disso, porque quem está em Cristo já está naquele que foi feito maldição por nós, foi queimado, no sentido simbólico aí, ele foi queimado pela ira de Deus, para que nós tivéssemos paz, tivéssemos vida eterna e vida com abundância. E diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Irmãos, só para concluir, a iminente volta de Cristo também nos impacta em dois aspectos, também vou terminar. O segundo aspecto: a palavra de Deus diz que se nós crermos que Jesus volta a qualquer momento, a palavra de Deus diz assim, que isso vai nos purificar. A Bíblia diz que todos aqueles, isso está em 1 João 3 e também em Tito 2, 1 João 3 de 1 a 3 e Tito 2, 13 a 15, que todos os que têm essa esperança, a si mesmos se purificam. Quem tem esperança disso se purifica, concorda comigo? Se a pessoa não tem essa esperança, ela vive de qualquer jeito. Mas se ela tem essa esperança, o que ela vai procurar? Não vai procurar se santificar? Amém? Não vai procurar viver na presença de Deus? Todo dia orar, todo dia pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não é isso, irmãos? Amém? Então, a iminente volta de Cristo também me purifica e me prepara. Segundo, outro ponto também, ela me dá um senso de urgência. Eu vou sentir que eu preciso agir hoje. Está escrito isso em Romanos 12, 13 e 12. Paulo diz assim, que a nossa salvação, ele diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos, ele diz assim, olha, não precisa acompanhar aí, eu vou ler, você vai apenas ouvir, e diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 12, diz assim, a noite é passada. Irmãos, o mundo não está em trevas, mas na nossa vida a noite já passou. Nós estamos agora no clarear do dia, e vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. A vereda do justo não é uma vereda da escuridão, mas é uma vereda que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Amém? E olha que Paulo diz assim, a noite é passada e o dia é chegado. O dia já chegou na sua vida?
Quem aqui é do dia? Levante a mão. Agora abaixa a mão e preste atenção. Quem aqui é da noite? Paulo diz que nós não somos da noite. Amém, irmãos? Nós não somos da noite. Lógico, é uma linguagem. Nós não somos da escuridão. Nós somos da luz. Amém? E Paulo diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Romanos 13, 12. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, quando a gente entende que Jesus está voltando, que o dia está raiando, então nós vamos ter um senso de propósito na vida e de urgência na vida. E para terminar, isso vai nos encher, sabe do que? De expectativa e de esperança. Porque está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade fica nos céus. Amém? E para terminar, Hebreus capítulo 11. Você não precisa acompanhar, eu só vou citar aqui Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: mas agora desejam uma nova pátria, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. A nossa cidade é celestial. Amém? Então nós não temos esperança terrena, nós temos esperança celestial. E o texto que nós lemos hoje é este, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse assim, eu diria que não era assim. Mas é assim, por isso estou dizendo que é assim. Amém? Vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar, esse se eu for não é uma dúvida, se é no sentido já que eu vou, eu virei outra vez. Amém? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você já parou para pensar? A sua vida é abençoada por Deus? Você já parou para pensar que logo você vai estar no céu? Irmãos, o céu é mais real do que isso aqui, Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é verdade. O céu é mais real. A nossa irmã Ana está na glória agora. Ela está num lugar que ela jamais gostaria de estar aqui no culto hoje. Pastor, não, é muito melhor. Para que ficar no culto lá na CMB? Pastor pregando, já dá 8 horas da noite, o pastor não terminou ainda. A pessoa já está na glória com Cristo, adorando o Cordeiro, servindo e glorificando a Deus. Irmãos, a eternidade está tão perto e tão diante de nós, que nós não fazemos ideia disso. Então se alegre no Senhor, levante a sua cabeça, caminhe na presença de Deus. Não deixe o pecado te enganar. Não entregue a sua vida à vaidade. Não jure enganosamente, porque você receberá o galardão do Senhor. Aleluia. Ande na presença dele de valor em valor. Aleluia. E saiba que o fogo não pode queimar onde o fogo já queimou. Se você estiver em Cristo, não tem mais ira. Amém, irmãos? Aleluia. Se você estiver nele, você está refugiado, porque o fogo da ira de Deus, eis aqui a lenha e o cutelo, mas o cordeiro para o holocausto onde está? Não foi esta a pergunta que Isaac fez para o seu velho pai Abraão? Aquela pergunta que Isaac fez foi lá no Antigo Testamento, e ela ficou ecoando: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Só que Abraão já tinha profetizado, dizendo assim: meu filho Isaac, o Senhor proverá para ele o cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro, não para ti, Isaac,
O Senhor vai prover um cabritinho para te livrar da morte. Não, o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas a pergunta de Isaac continuava ecoando: eis, onde está o cordeiro de Deus? Onde está o cordeiro? Mas o cordeiro onde está? Passou séculos, chegou o momento que coube ao maior de todos os profetas responder a pergunta: eis o cordeiro de Deus. Se a gente pudesse pegar esses dois momentos da história da humanidade e trazê-los hipoteticamente no mesmo momento, né? Isaac perguntando: onde está o cordeiro? E João Batista respondendo: eis o cordeiro. A resposta foi dada: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Ele tira o pecado do mundo, Ele aplaca a ira de Deus contra nós. Aleluia! Nós temos a vida eterna, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Se alguém está esperando a ira de Deus, que espere. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Se alguém está esperando os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, os 21 tipos de juízos consecutivos, que espere. Mas eu estou esperando o Cordeiro de Deus que virá para arrebatar a igreja, para levar a igreja consigo, para que nós estejamos aonde Ele está. Aleluia, na presença bendita e gloriosa do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aplauda Ele.